Cara, é incrível como nesse nosso Brasilzão maravilhoso, se você começar a ganhar um pouquinho a mais de dinheiro e mostrar alguma coisa, você já está pedindo para se lascar. Por isso, nesse vídeo, cara, eu quero te mostrar como você vai construir riqueza sem que ninguém saiba, sem precisar provar para ninguém e, principalmente, sem cair nessas armadilhas que quebram tanta gente por aí. Até porque, como já diz o ditado, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu espero demais que você goste. Então, eu me chamo John e seja muito bem-vindo ao canal. Mas a gente pode estar começando falando sobre a nossa mentalidade, que eu acho que é a coisa mais importante. Porque todas as outras coisas que vão vir depois aqui, elas dependem dessa primeira. Porque tudo começa quando a gente decide adotar uma mentalidade diferente, uma mentalidade de riqueza. Só que essa mentalidade que eu falo, ela precisa ser diferente daquela de só querer enriquecer. Essa mentalidade aqui, ela precisa ser silenciosa. Muita gente adota uma mentalidade de riqueza normal, só que aqui no Brasil, cara, o povo é muito carente de aprovação e a ostentação é o caminho mais rápido para você empobrecer de vez ou continuar na pobreza. O cara mal começa a ganhar mais um pouquinho. Eu já vi isso em várias pessoas e já quer trocar de carro, já quer comprar um iPhone novo, coisas que ela não precisa, já quer trocar de casa só porque passou a ganhar mais, mas a pergunta que fica é para quê? Então é esse questionamento que a gente precisa se fazer, né, quando a gente começa a ganhar mais. E para a gente enriquecer no Brasil, silenciosamente, né, como é o assunto do vídeo, a liberdade financeira de verdade, ela não precisa fazer barulho, ela precisa acontecer no silêncio enquanto o povo ao seu redor fica achando que tu tá liso, fica achando que, não, ele não recebeu aumento, ele não tá melhor de vida, porque, querendo ou não, quando você melhora seu patamar, seu estilo, seu padrão de vida, com certeza as pessoas sabem que você, não, então ele está ganhando mais, hein? Então ele está em um outro emprego, então você está entendendo? A ideia principal é você não cair nessa pilha de ostentação, seja no mundo real ou no mundo digital. Hoje em dia, se o cabo vai para uma viagem, faz uma viagem e não posta, sei lá, uma lagosta que comeu, ou um carro que comprou, ou aquela cervejinha geladinha do barzinho, parece que a pessoa não está vivendo, né? Só que se você entrar nessa ideia de querer provar sucesso só para os outros, é um sinal que você já está perdendo. A riqueza silenciosa que eu quero passar para você é você olhar para o seu saldo bancário, saber que você está tranquilo, tá ligado? E não sentir a menor necessidade de postar um print sobre o que você conquistou, o que você está conquistando, sobre o cargo novo que você ganhou, ou sei lá, o carro novo que você comprou. O que eu quero dizer com isso tudo, para resumir aqui, é que o seu patrimônio ele precisa ser para sua segurança e para sua liberdade, não para você postar em rede social ou só para mostrar para os outros. E aí que está a questão. Muita gente hoje em dia, elas se endividam, elas, cara, simplesmente se afundam em dívidas só para gerar status. Porque se você tá nesse nível, aí deu ruim, cara, não tem para onde correr. Ou você se afunda mais, ou você faz de tudo para poder voltar para o topo. Porque o cara financiar um carro zero, paga 3 e recebe um só para chegar bonito na reunião de família, no barzinho lá para chamar a atenção das meninas e tudo mais. Não sei, cara, mas uma pessoa dessa é uma bestalhada, né não? É burro demais, velho. Porque tudo isso, enquanto ele tá lá, né, ostentando, aparecendo e tudo mais, e pagando uma parcela de 3 mil, fora os outros custos, gasolina, enfim, vários outros custos, cara, o dinheiro principal dele tá lá, saindo pelo ralo. E ele nem aí, né? Nem aí. O que importa é o status aqui. Meu conselho aqui para você é que se você está na construção da sua liberdade financeira, ao invés de financiar um carro em 60 vezes, é melhor preferir um carrinho mais simples, um carrinho honesto, tá? Se puder, paga à vista. Se não puder pagar à vista, cara, junta o dinheiro e paga. É uma maneira muito melhor do que financiar um carro que tu não pode pagar. É melhor ter o dinheiro rendendo na conta lá, sem ninguém saber do que tá de carrão com uma dívida alta que só vai te atrasar financeiramente. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. Outra coisa que ajuda muito para você construir riqueza nesse nosso Brasil maravilhoso, totalmente em silêncio, que aliás isso é uma coisa que eu faço, é ter outras formas de ganhar dinheiro. Ou seja, fazer uma renda extra que vai te ajudar a enriquecer. Mas o mais importante é aqui, tudo de bico fechado, tudo silenciosamente. Se tu começou a vender algo na internet ou tá fazendo uma renda extra à noite, não precisa contar para todo mundo não que você tá ganhando um dinheirinho a mais. Deixa o povo achar que tu só tá vivendo daquele salário lá, daquele salário fixo. Porque as pessoas ficam pensando que você ganha muito. Quando você começa a criar essas várias fontes de renda em segredo,
Você vai montando o seu patrimônio devagarinho ali, sem ninguém achar que você tem dinheiro demais e principalmente as pessoas não vão achar que você tem dinheiro demais e logo elas não vão te pedir emprestado. Olha que beleza, porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Acham que você tem cara de banco. E meu amigo, não tenha, não, como é que eu posso dizer? Não deixe as pessoas acharem que você tem cara de banco. Haja naturalmente, não conte para ninguém, se for possível, né? Só que tem um segredo para tudo isso funcionar, para o povo não te ver como um cara de banco ou achar que você é rico demais e pedir emprestado a você. É você sempre viver um degrau abaixo do que você realmente pode. Se tu ganha 5 mil, cara, vive como se tu ganhasse 3. Isso não é uma coisa de outro mundo. É uma das lições, uma das bases financeiras que, infelizmente, muita gente não segue. E é isso que eu acho tão incrível. Com certeza, se isso fosse ensinado pra gente desde cedo, com toda certeza, cara, essa desgraça de pobreza ela não ia existir. Porque é uma coisa tão básica, uma coisa tão simples que ninguém segue, que poucas pessoas seguem, né? Ninguém é generalizar já. A maioria das pessoas, e talvez você tá fazendo isso agora, quer ganhar um aumento e o padrão de vida aumenta junto. Só que, cara, vai ser essa sobra que vai te deixar rico. Não é o seu salário em si, não é aqueles 5 mil. E trazendo para o tema do vídeo, se você ganha mais e continua no mesmo padrão de vida, organizado e sem ostentação, cara, ninguém, cara, absolutamente ninguém vai saber que você está enriquecendo e ninguém vai nem imaginar que você está ganhando mais. E isso é a melhor parte de todas. Tem até uma tática que eu sempre uso, cara, que é dizer que eu tô apertado. Eu acho que essa é uma das melhores formas de proteger a nossa riqueza. E aqui no nosso país, é quase uma obrigação você manter esse discurso de que as coisas estão difíceis e você tá não é passando necessidade, mas tá ali numa vibe diferente, entendeu? Uma vibe que, tipo, as pessoas passam dificuldades e você precisa estar ali nivelado com elas, equilibrado com elas. Isso mesmo que você esteja, sei lá, ganhando rios de dinheiro, seus investimentos estão lá no topo, tudo nas alturas, rendendo horrores, dividendos, cara, renda extra, tudo. Então, meu irmão, não mude a sua conversa nas reuniões de família, nem naquela roda de amigos, cara. Se alguém chegar para você e perguntar, e os trabalhos? E os ganhos? Como é que tá indo? Cara, diz assim, tá dando para pagar as contas, as coisas realmente estão difíceis, o mercado tá caro demais. É isso, velho. Ou, sei lá, finge que nem sabe do que estão falando. Eu já fiz várias vezes isso e sempre me saí melhor. Só o fato deles não saberem o que eu tô construindo por trás, cara, isso é maravilhoso. Ó, oh, silêncio total. Quando começam a falar de dinheiro, eu fico só ouvindo. Sabe quando você tá igual aqueles cachorrinhos que você tá brigando com o cachorrinho e eles ficam de orelha em pé assim, ó, porque eles sabem que você tá falando com ele? Pronto, cara. Eu fico só com a orelhinha assim, ó, ouvindo e prestando atenção em tudo. Então, um resumo aqui, né? Quando você começa a ganhar mais e vive um degrau abaixo do que você realmente ganha e finge que você ainda está na luta e você realmente está na luta, né? A gente nunca para, sempre está em constante evolução, isso é óbvio, isso é um fato. Isso acaba tirando o foco deles de você e principalmente afasta, né? Esse povo invejoso, esse povo interesseiro, esses... Cara, pior que eu sinto raiva, cara. Eu sinto raiva desse tipo de gente que fica esperando uma oportunidade para alguém falar alguma coisa para se aproveitar dessa sua fala, para se aproveitar de alguma forma de você. Cara, meu amigo, por isso que eu não falo nada, velho. Por isso que eu não falo nada. Eu fico na minha e, cara, vai se lascar, velho. Na moral. Mas continuando, né? Outra coisa importante e que ajuda muito a manter esse sigilo financeiro não é só esconder o dinheiro. Tem que saber com quem você vai conversar sobre dinheiro. Porque falar das suas metas financeiras com as pessoas erradas, cara, é basicamente pedir para dar errado, para tudo dar errado. Principalmente se você for pedir conselhos para esses tipos de pessoas. Tem uns tipos de pessoas que, mesmo sem querer, elas jogam um peso, né? Uma inveja, mesmo que não seja com maldade, tá? Ou então começa a te julgar porque você não está gastando, ou no caso de pedir conselho, às vezes a pessoa não construiu nada e quer te dar uns conselhos nada a ver. Então o que eu quero dizer aqui é que se você chegar nos seus primeiros 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, ou sei lá, só uma reserva boa, guarda para tu, cara. Não sai contando para ninguém. O seu plano de vida é totalmente seu, não é assunto para você sair contando para todo mundo. Isso é algo tão pessoal que não faz sentido você dividir com certas pessoas. Não estou dizendo com todo mundo, né? Porque dinheiro, cara, é um assunto que todo mundo acha que entende, mesmo que a pessoa não entenda nada. Ela acha que entende.
E o problema de você falar demais sobre esses seus planos financeiros é que sempre vai aparecer opiniões que podem te atrapalhar. Gente dizendo que não vale a pena você investir, gente criticando suas decisões, gente colocando medo em tudo, gente dizendo que não vale a pena você guardar dinheiro. E eu falo tudo isso porque quando eu estava começando a minha jornada financeira, eu já ouvi muito isso e coisas bem piores. Ah, mas para que tu quer guardar dinheiro? Tu acha que tu vai enriquecer? Isso não funciona não, cara. Isso é cilada, não sei o quê. E isso só são algumas das coisas que eu cheguei a ouvir. É bem triste ouvir essas coisas de pessoas próximas. E foi depois daí que eu aprendi que é obrigatório guardar os nossos planos e as nossas metas para proteger o nosso foco. Claro, né? Eu preciso deixar claro aqui que tudo também depende de com quem você está conversando. Porque se você for conversar com pessoas que realmente entendem do assunto, pode ser muito útil, porque querendo ou não, você vai estar aprendendo algo com aquela pessoa que realmente construiu algo. Realmente construiu algo. Não é qualquer pessoa, uma pessoa mora com os pais, não construiu nada, não tem um patrimônio, não tem nada, vou pedir conselho para ela, é meu amigo. Cara, aquela pessoa vai te dizer, bora ali no barzinho tomar uma, aí tu me conta os teus problemas enquanto tá gastando bebendo. Você tá entendendo? É basicamente isso. Então, cara, ficar debatendo com quem só fala sem experiência nenhuma normalmente só gera confusão. É isso que você precisa prestar bem atenção. Bom, outra coisa que eu percebi também é que a galera gasta muito dinheiro querendo aprender a ganhar dinheiro. Tipo assim, ela compra livros, cursos e tudo mais, mas faz propaganda disso ao invés de realmente focar em estudar e aprender. Eu não estou criticando aquelas pessoas que realmente compram o livro, compram as coisas para estudar e absorver aquele conteúdo, absorver aquele conhecimento. Eu falo daquelas pessoas que compram só para postar. O cara compra um curso, posta o videozinho lá, vídeo rolando, foto do livro que está lendo, o certificado, e tem ainda a parte pior. Tem gente que começa a falar termos técnicos, termos difíceis de economia, como se fosse um especialista. Mas para quê, cara? Cara, aprender sobre dinheiro é uma das coisas mais valiosas que alguém pode fazer na nossa vida, né? Que alguém pode fazer na sua vida. E na minha visão, na minha humilde opinião, você não precisa postar que está lendo o Homem Mais Rico da Babilônia só para mostrar que você é diferenciado e entende de finanças, ou pelo menos o básico. Então, o que eu quero falar aqui é que muitas vezes o melhor caminho para a gente seguir é simplesmente estudar em silêncio, devorar seus livros ali, comprar livros, isso é óbvio, isso é claro, você precisa maratonar assistindo vídeos, fazer cursos, ouvir podcasts, tudo no absoluto silêncio. Principalmente, aplicar tudo no silêncio. Não precisa você sair divulgando para Deus e o mundo que você está estudando sobre finanças, que você está evoluindo mentalmente sobre investimentos, sobre dinheiro e tudo mais. Investe na sua educação financeira, aprenda a investir melhor, mas faz tudo isso sem anunciar para ninguém. Não precisa virar, sei lá, o chato dos investimentos no seu grupo de WhatsApp. Mas beleza, agora a gente vai falar sobre economizar e investir. Isso aqui é onde a maioria das pessoas se lasca completamente, porque a gente precisa economizar onde ninguém vê para poder investir no que realmente importa e no que vai fazer diferença na nossa vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tu precisa cortar gastos naquelas coisas que na maioria das vezes nem precisava ter. Eu estou falando de taxas de banco que você paga todo mês, às vezes nem sabe que tem essas taxas, de assinatura de streams que na maioria das vezes a gente tem umas 5 assinadas, você assiste todos os dias TV aberta e YouTube. Ah, no final do mês, no último domingo lá é que eu assisto uma Netflix, mas eu tenho 5 ativadas aqui. Tem um Disney Plus, Prime, Netflix, não sei o que, não sei o que. Eu tenho todas. No caso eu não tenho, né? Eu não tenho nenhuma. Mas digamos que você tem. Cara, desativa as 4 e fica só com uma. Se você não usa nada e usa mais YouTube, fica só com o YouTube. É bizarro, mas esses gastos, esses pequenos gastozinhos assim, tipo um lanche por impulso aqui, outra besteirinha que você compra ali no mercado, quando tu vai ver no final do mês, cara, faz o teste. Eu te desafio a fazer esse teste, cara. Eu não tava nem aqui no roteiro isso, mas eu quero que você faça esse teste. Tira uma semana e anota tudo que tu gasta de streaming, besteiras que tu compra aleatoriamente, às vezes até bebida, cerveja ou não sei o que, né? Separa um tempinho da tua vida e faz esse coisa, usa um caderninho desse, ó, um bloquinho desse, anota tudo, só besteira, eu só quero saber das besteiras, eu tenho certeza que quando você somar todas,
cara, isso vai dar um dinheiro muito alto. O montante disso tudo daria para tu ter feito muita coisa na tua vida para construir riqueza de verdade, para construir uma renda passiva, nem que seja ali R$ 50 por mês em fundos imobiliários para você receber, né, de dividendos, ou uma reserva de emergência. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo para você se privar, não é para assinar streaming, não é para comprar nada, não é para beber. Não... Cara, óbvio que não é isso, mas você precisa equilibrar isso e usar a sua cabeça para pensar melhor no que você está gastando. Em vez de você gastar esse dinheiro com besteiras, tu pega esse valor que já ia sumir da tua mão de qualquer jeito e coloca em algo que vai te trazer segurança. Tu não vai comprar uma corrente de ouro ou sei lá, uma roda nova para o teu carro. Tu vai pegar esses 50, 100 reais que você economizou cortando esses desperdícios que a gente acabou de falar, né? Essas besteirinhas inúteis, e vai colocar em algo que rende. Você pode estar colocando esse dinheiro em uma das coisas mais básicas que hoje todo mundo provavelmente tem, uma caixinha do Nubank. Cara, isso já está de bom tamanho. Ou procura no teu banco, tem um pouquinho do Banco Inter. Cara, procura no teu banco que tem onde você colocar um dinheirinho. Agora, você tem que saber se está colocando em algo seguro, né? Se for na caixinha do Nubank, tem segurança. Se for no pouquinho do Banco Inter, tem segurança. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi basicamente cortar gastos inúteis e usar o dinheiro para construir nosso futuro financeiro. Porque enquanto o povo está aí se matando para pagar anuidade de cartão, só para ter, sei lá, um celular de uma cor diferente, tu tá ali no teu silêncio, montando tua base com dinheiro que antes você literalmente jogava no lixo. É o básico para você parar de jogar dinheiro no lixo com o que não te traz nada e assim você começar a guardar onde você sabe que de fato vai melhorar a sua vida. Outra ótima estratégia para você construir riqueza no silêncio é você conseguir construir hábitos que vão te ajudar a enriquecer. A ideia é todo mês você tirar aquele tiquinho de dinheiro, nem que seja 50, 100 reais, mas tirar esse dinheiro sem falta. Ah, John, mas eu gasto demais, cara. Não tem não, pô. Não tem condição não. Eu compro ali minha marmita para ir pro trabalho. Eu tomo café da manhã todo dia na lanchonete lá da esquina de onde eu trabalho. Não dá para poupar. Mas aí você também poderia usar a sua inteligência e fazer um esforço para poupar. Sei lá, comer em casa às vezes, cuidar bem das suas coisas para você não precisar trocar e evitar comprar as coisas por impulso, parar um pouco de pedir delivery, como a gente já falou há uns minutos atrás. Essas coisas são alguns comportamentos que ninguém, absolutamente ninguém, dá a mínima. Mas quando a gente para pensar, eles fazem toda a diferença na nossa vida. É a mesma coisa, cara, de ter constância de quem vai para a academia todo dia. Mesmo na preguiça, a pessoa tá lá. Todo santo dia ela tá lá, dando o gás, mesmo sem vontade. É a mesma forma com as finanças, cara. A gente precisa estar todo dia pensando em alguma forma de evoluir. Seja evitando gastar em alguma coisa, seja poupando ali, cortando o gasto aqui. No começo, cara, é realmente um saco. É chato pra caramba, velho. Tu fica se coçando para gastar, mas é aquilo, depois de uns meses, tu nem sente mais falta daquele dinheiro que poderia estar sendo gasto em alguma coisa. E quando você for guardar dinheiro, o grande segredo para você não precisar ter que estar toda vez ali, você colocar o seu dinheiro em cada caixinha, em cada reserva, a ideia, o segredo é você automatizar isso. Caiu o seu dinheiro, caiu o seu salário, já manda para longe. Ou automatizando, já coloca ele para mandar direto para uma caixinha, ou sei lá, coloca no tesouro direto, porque se você ficar com esse dinheiro na sua conta, você vendo ali o saldo grandão, você vai achar que está rico, né? Você vai achar que está rico e o que é que você vai fazer? Gastar. Tu vai gastar de qualquer jeito. Ainda falando em manter o hábito, né? Manter o hábito constante. Se você é uma pessoa que pede delivery todo fim de semana, isso é um hábito ruim, tanto para o seu bolso como para a sua saúde. Mas a gente pode estar trocando esse hábito ruim por um hábito bom. Ou seja, né? Cozinhar sua própria comida, ou evitar gastar, né? Gastar com delivery. Se for compras por impulso, você pode excluir esses aplicativos que estão te incentivando a fazer isso, ou até excluir o próprio cartão de crédito, né? Vai te dar mais dificuldade para você ter que pegar o cartão de crédito em tal canto na sua carteira, colocar, digitar o número, mesmo que isso não seja nada demais, né? Mas isso já é uma dificuldade que você está colocando para você entender que aquilo não faz sentido você estar comprando. Vai te fazer pensar, tá, eu tirei o meu cartão de crédito daqui desse aplicativo porque eu quero evitar comprar por impulso. Então, você botando dificuldade, colocando obstáculos, né? A palavra que eu estava tentando pensar aqui,
Você botando obstáculos, você automaticamente vai pensar o porquê tem aquele obstáculo. Eu até já fiz um vídeo onde eu falo de alguns erros que você está cometendo usando o cartão de crédito, e esse é um dos maiores erros que muita gente comete. Se você quiser assistir depois desse vídeo, vai estar aqui no card e também no primeiro comentário fixado. Mas para resumir aqui, essa estratégia de construir hábitos é basicamente isso. Criar pequenas decisões e repetir por muito tempo até se tornar natural. E nessa coisa de repetir hábitos, esses hábitos, né, por muito tempo, muita gente se pergunta: e quando é que eu vou aproveitar essa minha riqueza? Eu vou parar de comer, vou parar de gastar, mas quando que eu vou de fato pegar nesse dinheiro? Quando é que eu vou viver essa riqueza que eu estou construindo? Cara, não existe construir riqueza do dia para a noite. Isso aqui é um fato, tá? Só se você ganhar na Mega Sena, o que com certeza não vai acontecer. Então, sinceramente, o plano é para daqui 5, no mínimo, 10, 20 anos. Quando o povo escuta isso, fica logo doido, né? Não, cara. Como assim? Eu vou passar 20 anos da minha vida juntando dinheiro ou aportando em algum investimento, e se eu morrer amanhã? Isso acontece com muita gente porque o ser humano é imediatista demais. Mas o que eu quero falar aqui para você é que a gente precisa ter esse planejamento de longo prazo também no silêncio. Eu sei que pareceu meio aleatório eu juntar planejamento de longo prazo com viver no silêncio, enriquecer no silêncio, mas quando tu planeja o que vai fazer da vida daqui 5, 10 anos, mas você fica calado, não conta para ninguém, além das pessoas que você realmente tem vínculo, né, aquele vínculo forte, e sabe que as pessoas são de confiança, essa é a única forma de tu realmente chegar lá sem ninguém chegar para se meter ou estragar os seus planos de longo prazo. Não, eu estou pensando aqui em abrir o meu próprio negócio. Aí vem aquela pessoa ir lá dizer o quanto é difícil e que isso pode dar errado. Não, é que eu quero pedir demissão. Aí vem gente questionar como tu vai sobreviver. Não, é que eu quero investir para daqui 10 anos estar vivendo de renda tranquilo e viver com segurança. Aí o que é que acontece? Vem aquele ser humaninho lá sei lá de onde é. Aí o que é que diz? E se tu morrer amanhã? Tu não vai ter aproveitado nada. Vai viver a vida, cara. Dinheiro não é tudo, não. Enfim, é daí para pior, e eu tenho certeza que se você já passou por isso, você sabe muito bem como isso funciona. Agora, quando tu faz o teu ali, no silêncio mesmo, cara, a paz que dá é completamente outra. E é por isso que o silêncio vale ouro, vale tanto. Tu tá entendendo? Tu fica protegido e ainda garante o teu futuro sem ninguém te encher o saco. Cara, não tem coisa pior do que opiniões de pessoas pessimistas que vêm com aquelas conversinhas, tá ligado? Que podem te fazer desistir no meio do caminho. Não tem coisa pior. Então, meu amigo, você precisa planejar tudo caladinho. Só assim você vai conseguir executar os teus planos, suas metas com muito mais paz e foco total na tua própria jornada. Eu tenho certeza que muita gente que viver no silêncio, essa pessoa vai enriquecer, vai construir patrimônio, vai construir, vai prosperar sem ninguém atrapalhar. E se você concorda com essas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo a palavra riqueza silenciosa para eu saber que você faz parte desse grupo que está construindo liberdade financeira, liberdade de verdade, sem ninguém opinar, sem ninguém prestar atenção, sem ninguém dar suas opiniões que às vezes te atrapalha mais do que ajuda. Mas enfim, eu vou te deixar com esse próximo vídeo aqui, mas calma aí, não clica agora não. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e também de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo.